É importante esse mês que vocês prestem atenção na forma como que vocês estão agindo, para que isso não cause principalmente o sofrimento em vocês, né, de estarem com a consciência pesada, de estarem com uma dificuldade de agir conforme vocês querem agir. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e esse é mais um vídeo, um oráculo mensal, dessa vez para as pessoas que nasceram em agosto, para a gente entender como que vai ser a dinâmica energética, né, de receber a influência do primeiro tempo do elemento do ar, né, do mês de fevereiro, referente a algumas áreas da vida, né? Vamos analisar o que nós precisamos, o que vocês precisam estar atento para esse mês que se inicia, né? Já estamos no dia 15 e 16 de fevereiro, e a ideia aqui é trazer um direcionamento, trazer uma clareza de alguns aspectos gerais que vocês precisam estar atentos. Depois a gente vai analisar a área profissional e a área da saúde emocional. Eu acho que são pilares que, se a gente dá a atenção necessária, a gente começa e consegue desenvolver uma vida mais leve, uma vida mais alinhada com aquilo que a gente acredita. Então, eu estou aqui para trazer essa clareza e esse direcionamento para vocês. Né? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, né? Coletivo para o pessoal que nasceu no mês de agosto ou é do signo de Leão. Então, se você pertence a esse grupo de almas grupais, sente-se, fica à vontade e pegue aquilo que ressoa com o seu campo, aquilo que não ressoar, entrega para o universo, para que chegue nas pessoas certas a mensagem para esse momento que nós estamos vivenciando. Toda vez que esse nível de consciência do som sai na sombra, fala sobre a dificuldade que vocês podem estar tendo de escutar a intuição de vocês, né? Então, vocês podem estar passando por esse momento de dificuldade de escutar o som de vocês, porque é como se vocês não tivessem consciência, não tivessem confiando que vocês sabem aquilo que você sente. É como se você tivesse uma dificuldade de confiar que os sentimentos de vocês, que as emoções de vocês realmente estão dando o direcionamento para vocês necessário para que vocês entendam melhor essa situação que vocês podem estar passando, ou entendam melhor como que vocês se sentem em relação a uma pessoa que também faz parte do ciclo do ambiente de vocês. Então, toda vez que essas cartas saem no lado da sombra, que é o lado onde a gente não dá muita atenção e tudo mais, o oráculo pede para que vocês revisem, façam essa revisão de consciência, né, e percebam por que vocês estão tendo essa dificuldade, né? Por que vocês estão bloqueando um aspecto natural da nossa consciência, que é a nossa intuição, né? Um aspecto natural do ser humano ser intuitivo, né? Desenvolver a intuição, confiar que a partir da percepção, a partir aquilo que a gente observa, né? Tem o observador e aquele que observa, né? Aquilo que é observado também, né? Então, a partir dessa perspectiva, nós temos vamos dizer, uma habilidade natural, né, de intuir o que uma situação está
nos dizendo, o que uma pessoa está querendo nos dizer com a fala dela, com aquilo que ela expressa, né? Então vocês precisam realmente se voltarem a fazerem o exercício de, ao entrar em contato com uma situação, pode ser uma situação caótica, né? Ao entrar em contato com uma situação caótica ou com uma pessoa nova, vocês se voltarem à intuição de vocês, porque é lá aonde vocês vão encontrar as ferramentas necessárias para que vocês tenham a maturidade de tomar as decisões assertivas para a vida de vocês, né? Vamos supor que vocês estão entrando num ambiente de trabalho e tem duas opções de vocês agirem, né? Ou agir de uma forma precipitada, sem antes observar, ou realmente se voltando às intuições, né? O que a minha intuição fala sobre esse ambiente? O que a minha intuição fala sobre essas pessoas que compõem esse novo espaço, esse novo ambiente na qual eu estou me dispondo a vivenciar? Então, para esse mês, né, e para os próximos acontecimentos que se deparam, é importante que vocês se voltem a dedicar um tempo a muitas vezes a parar, né? É sábio a gente ficar muitas vezes em silêncio e escutar o que o nosso corpo tem a dizer quando a gente se depara com situações novas, né? Então, o oráculo também diz que vai aparecer situações, né? Vai aparecer pessoas na vida de vocês, né? No caminho agora de vocês desse mês, que vai fazer com que vocês precisem se voltar a esse estado de intuição, né? Então, no caminho que vocês estiverem trilhando, né, na vida de vocês, prestem atenção na forma como que vocês vão lidar com essa situação e com essas pessoas, né? Saiu a carta do mago, dizendo que vocês já têm as ferramentas necessárias, vocês já têm internamente, né, as ferramentas para lidar melhor com o caminho que se apresentar na vida de vocês, né? Mas saiu a carta do nível de consciência do corpo, que fala sobre vocês buscarem esse amadurecimento, esse autoconhecimento a partir do que o corpo de vocês está denunciando, né? Então, como é que vocês têm se sentido nesses ambientes e como é que vocês têm se sentido em relação às pessoas que vocês estão convivendo, né? Que tipo de sensações essas pessoas causam em vocês? Então, é como se vocês precisassem se aprofundar nesse nível de consciência para que vocês conseguissem fazer uma transformação necessária, né? Vamos dar um exemplo, né? Às vezes a gente convive com pessoas que fazem com que a gente muitas vezes tenha um comportamento que a gente não gosta, né? Que no final, depois da gente ter convivido ali, a gente para e reflita. Nossa, sempre quando eu ando com essa pessoa, sempre quando eu vou nesse lugar, é como se eu não agisse da forma como eu gosto, né? Então toda essa revisão de consciência, todo o caminho que vocês trilharem, né, nesse mês, vai estar denunciando os amadurecimentos que vocês precisam fazer, né? Para a gente agir como o imperador, que é a carta que saiu para complementar o nível de consciência do corpo, para agir alinhado e não causando um sofrimento tanto para nós quanto para as pessoas, nós precisamos ter muita inteligência emocional, né, para entender o quanto que as nossas ações estão ou não causando sofrimento, principalmente nós, mas também nos outros, né, e o quanto que a gente precisa buscar essa maturidade emocional para que a gente lide de uma forma melhor com os acontecimentos, né? Para que quando o outro age com nós, a gente tome uma ação necessária para neutralizar aquela situação, né? Então, só com inteligência emocional que a gente consegue ter mais discernimento, né, para escolher um caminho alinhado com aquilo que a gente quer. Muitas pessoas e muitos ambientes, principalmente nós que estamos vivendo o período de carnaval, recebemos muitos convites
a ter comportamentos destrutivos, a ter comportamentos que nos expõem de uma forma aonde lá na frente a gente vai ter que usar a misericórdia, ter que usar o arrependimento para se colocar de novo num estado energético mais neutro, né? Então, antes de vocês tomarem uma ação, antes de vocês decidirem escolher um caminho, revisem o quanto que o corpo de vocês, né, o quanto que o corpo físico se sente confortável naquela situação, né, com aquelas pessoas, naqueles ambientes, o quanto que o emocional de vocês pode estar muitas vezes só em frustrações, só em mágoas, né? Muitas vezes a gente se coloca em ambientes que nos deixam com raiva, que nos deixam com a nossa energia baixa, sabe? Como se a gente não tivesse a capacidade de ser pessoas agradáveis e tudo mais. Então, para esse mês é importante que vocês prestem atenção nisso, né? Como é que vocês se sentem, né? As emoções que estão surgindo a partir desses ambientes e dessas pessoas, quais tipos de emoções são, né? Vocês precisam fazer essa revisão, né? Fazer a meditação em si é isso, né? É essa revisão de consciência, né? É se revisar a partir das vivências que eu me coloco, né? Tipo, como é que eu me senti, né? Eu queria curtir um carnaval, queria curtir uma saída com os amigos e tudo mais, mas agora eu vou parar e vou anotar, vou ver os pontos onde eu poderia ter agido melhor, os pontos que eu preciso melhorar. Por quê? Porque esse tipo de meditação, ela é necessária para a nossa vivência, sabe? Principalmente porque aqui estamos falando de pessoas que nasceram com o elemento fogo, né? Vieram buscando o elemento fogo para um burilamento, para um desenvolvimento, né? O elemento fogo fala sobre a nossa capacidade de burilar, muitas vezes a nosso instinto, né? A nossa energia telúrica de sobrevivência e conseguir fazer esse burilamento para que quando nós nos relacionamos com o outro, a gente haja de uma forma mais alinhada com aquilo que a gente quer se desenvolver, né? Lembrando que quando a gente encarna, a nossa única razão para encarnar é melhorarmos como seres humanos, né? E essa é uma das tarefas mais difíceis, né? Porque muitas vezes a gente não tira um tempo, né? E aqui o oráculo fala, né, dessa necessidade de vocês tirarem um tempo para fazerem essa revisão de consciência, né? De buscar dentro da intuição de vocês o quanto que vocês estão amadurecendo emocionalmente, o quanto que de fato essas situações e essas pessoas estão agregando de uma forma construtiva para que vocês também criem um masculino, né? Um masculino, eu falo em energia, né? Seja você homem, seja você mulher que esteja assistindo esse vídeo, nós seres humanos, né, pelas leis herméticas, nós temos o, a lei de gênero, né, que tudo contém o gênero masculino e tudo contém o gênero feminino, né? Isso nós falando do lado espiritual, nós falamos do lado energético, nós falamos do lado yin yang, né? Então, será que realmente vocês estão alinhados com esse masculino ideal? Será que vocês muitas vezes podem não estar sendo flexíveis nas relações que vocês estão tendo, né? Porque vocês já têm consciência, né, do caminho que vocês querem trilhar, mas por muitas vezes a gente estar em ambientes aonde a gente enxerga pessoas como figuras de autoridade, muitas vezes a gente acaba agindo muito como o meio espera que a gente haja, né? Então é importante esse mês que vocês prestem atenção na forma como que vocês estão agindo, para que isso não cause principalmente o sofrimento em vocês, né, de estarem com a consciência pesada, de estarem com uma dificuldade de
de agir conforme vocês querem agir nesse coletivo, né? Então, para esse mês é importante que vocês façam essa revisão de consciência e prestem atenção no caminho de vocês, né? Porque é o caminho, né? Aqui o nível de consciência número 8 fala sobre os nossos caminhos. Então, vai ser a partir dos caminhos que vocês escolherem, né? Seja esse enredo energético um pouco mais denso, ou seja, esse enredo energético um pouco mais sutil, que vai demonstrar se vocês estão realmente nessa busca por um amadurecimento emocional, por um amadurecimento no âmbito das emoções de vocês, e se esse masculino que vocês idealizam, ele está alinhado, né? Que tipo de sensação ele está causando para vocês. Então é bem importante que vocês prestem atenção nisso para esse mês. Que saiu na sombra, gente, é a espontaneidade, tá? Então, a energia de vocês para o trabalho atual demonstra que vocês não estão dando atenção para a espontaneidade de vocês. Normalmente, quando o nível de consciência da espontaneidade está na sombra, fala sobre uma insegurança, fala sobre uma dificuldade de fluir com as ideias, fala com uma dificuldade, um medo muitas vezes, pode ser um trauma por já ter passado por trabalhos onde o chefe era muito rígido, pode ter sido pode ser por uma questão na infância também de a gente muitas vezes ser espontâneo, nossos pais nos reprimirem, né? Então, aqui no oráculo está falando isso, como se vocês estivessem com dificuldade de colocar as ideias de vocês, né? Sabe quando algo surge fluidamente, a gente trava o fluxo? É exatamente isso. Então é por essa dificuldade, né, de confiar naquilo que a gente carrega, de acreditar que o que vai sair de nós é algo realmente que vai contribuir. Então a energia do trabalho de vocês precisa confiar, saiu o cavaleiro de ouro, né? Precisa confiar, como se aqui vocês tivessem medo de, de construir aquilo que vocês de fato querem, né? Se estão trabalhando numa empresa, essa dificuldade de trazer ideias, essa dificuldade de, de colocar aquilo que vocês acreditam que vai contribuir para esse ecossistema se desenvolver melhor, né? Também saiu a carta da criação, é como se vocês realmente precisassem buscar internamente que tipo de trabalho que vocês querem construir, né? Como que vocês querem contribuir para esse meio. Se vocês estão trabalhando de uma forma autônoma, é pensar em buscar por outras formas de criar o trabalho de vocês, né? Buscar outras formas de cultivar essa criatividade, é buscar outras formas de expressar o trabalho de vocês. Pode ser que a forma como que vocês estão expressando, vocês não estão gostando porque não está sendo autêntico, porque não está sendo algo que vem de dentro para fora. Pode ser aquela ideia de muitas vezes copiar o trabalho do colega, sabe? No colégio, quando a gente às vezes não faz o trabalho, a gente precisa copiar o trabalho do colega. Então me vem isso como se vocês não estivessem usando a própria criatividade de vocês. Então, automaticamente não vem essa espontaneidade, né? Por quê? Porque vocês não buscam muitas vezes um ambiente agradável, um ambiente onde essa criatividade precisa se expressar, né? Quando o nível de consciência, quando a carta da criação, né, porque ela não é um nível de consciência, ela fala sobre os aspectos de a gente criar a realidade que a gente quer, ela aparece, ela fala sobre isso que eu estou falando, né, da gente realmente olhar a situação, né, olhar para o trabalho atual de vocês e verem a melhor forma de vocês criarem um ambiente onde vocês podem expressar o que vocês querem e realmente construírem aquilo que vocês idealizam, né?
Se vocês estão num, num trabalho para uma empresa, né, no CLT, é vocês procurarem deixar a fluir a criatividade de vocês e testar, sabe? Quando a gente erra 1000 vezes, mas a gente aprende a desenvolver. É isso, confiar que aquilo que vocês criam vão estar contribuindo para o crescimento de vocês como profissionais e também para o crescimento desse ecossistema que vocês estão vivenciando, né? Então, a incenso muito perto, trava todo meu nariz. Então, o nível de consciência que saiu no movimento de vocês é a luz. Então, é como se a luz fosse revelar para vocês a verdade dessas situações, né? Vai acontecer situações onde a luz vai estar revelando para vocês em qual aspecto, né, da vivência atual do trabalho de vocês não estão conseguindo deixar essa espontaneidade sair, né? Pode ser numa reunião onde tu tá falando e o chefe te corta e tudo mais. Então vocês vão ter consciência do quanto que também essa autoridade, seja um chefe, ou seja, vocês mesmos não criando esse ambiente de criatividade que está impedindo que vocês desenvolvam o trabalho de vocês de uma forma melhor, né? Vamos ver a carta aqui que saiu para a carta que vem complementar a carta da criação é o 7 de ouros, que é como se vocês também não vissem valor naquilo que vocês criam, né? Como se vocês precisassem buscar ver esse valor, como se vocês precisassem buscar ver que aquilo que sai de dentro para fora dos talentos de vocês, porque a luz também fala sobre o quanto que a gente nutre os nossos projetos com amor, né? E esse amor vem de dentro para fora. Então, o quanto que vocês precisam valorizar, caminhar e acreditar que o que vocês estão construindo é aquilo que vocês querem manifestar no mundo, né? Então, vou dar o meu exemplo aqui. É como se eu precisasse, né? E vocês pegam isso para a vida de vocês, ver valor nessa tiragem, né? Ver valor que quando vocês manifestam um projeto, manifestam uma vontade, aquilo nasceu de dentro para fora. Então é como se vocês precisassem valorizar essas construções de vocês, né? Olharem para aquilo que vocês já construíram e começassem a dar valor para isso, porque isso fala sobre vocês, né? Todas as nossas construções, elas falam sobre quem a gente é, né? Então olhem a forma como que vocês estão se relacionando com aquilo que vocês estão criando no mundo. E isso pode ser tanto de uma forma autônoma, né, de vocês muitas vezes entregarem um atendimento, entregarem um serviço para o cliente que vocês estão sendo contratado, né, se é num trabalho de CLT, vocês entregando o trabalho que o chefe de vocês espera e vocês vendo o valor nesse trabalho, né? Muitas vezes ele pode ser pequeno, perto de outros grandes projetos, mas isso nasceu de vocês, né? Então a gente precisa aprender também a valorizar todo e qualquer tipo de vitória, né? Então a carta que vem é isso, né? E vocês valorizando, vocês vão chegar nesse 10 de ouros, né? Que é quando a gente realmente conquista uma coisa, é quando a gente realmente tem parcerias legais, tem como parceria um projeto que a gente acredita, né? Então, vocês colocando a espontaneidade de vocês na vida de vocês, acreditando que vocês estão alinhados com aquilo que vocês querem, vocês vão começar a ver que, na verdade, vocês já podem estar num trabalho bom, vocês já podem estar realmente colhendo os frutos de vocês que vocês já plantaram há tempos atrás, seja numa faculdade que vocês fizeram, seja num curso de especialização que vocês fizeram, né? Então, apesar da energia de vocês da espontaneidade está na sombra, né, o oráculo ele pede, né, realmente você está criando um ambiente onde a criatividade de vocês pode se aflorar?
para que vocês se sintam melhores nesse trabalho, para que vocês se sintam para que vocês sintam que vocês principalmente estão valorizando vocês, mas que também o coletivo consegue valorizar, porque, enfim, vocês estão fluindo, vocês estão trazendo resultado, vocês estão cultivando, pode ser também bons relacionamentos, pode ser boas construções, mas aqui caiu todos de ouro, tá? Então realmente fala sobre vocês, né, confiarem que vocês estão num ambiente próspero, mas falta ainda vocês confiarem que vocês contribuem para esse ambiente, né? Então, para mim vem bastante isso, né? Como se vocês fossem o próprio vilão de vocês, como se vocês não conseguissem ver valor em vocês, né? Como se os outros estivessem realmente felizes com a entrega que vocês estão trazendo, como se o movimento de vocês fosse esse movimento de abundância, mas ainda vocês sentem uma trava, sentem incapazes de realizar mais construções, né? Pode ser que vocês queiram desenvolver um trabalho autônomo, mas esse trabalho que vocês têm também é um trabalho bom, né? Então vocês estão com muitas vezes com essa espontaneidade na sombra, porque tem essa crença de que vou entregar toda a minha criatividade para eles, daí quando eu tiver para mim eu vou ficar sem ideias, né? Mas isso é só uma crença, né? O mundo das ideias é um mundo ilimitado, é um mundo infinito, por isso que ele é a carta zero, né? Não existe um limite para as ideias, né? Então a gente não precisa ficar com essa crença de escassez, de se limitar porque não quer entregar tudo, porque acha que depois vai ficar com falta de criatividade para os seus projetos. Então, assim, se vocês estão num ambiente, mas estão querendo se projetar para trabalharem só para vocês, entreguem aquilo que vocês precisam se comprometer para aquele meio, né? Porque quando a gente também se entrega, né, de corpo e alma, quando a gente entrega aquilo que a gente tem, a gente está plantando, né? A gente está plantando coisas boas para o mundo, né? E a gente precisa plantar coisas boas para o mundo, né? E acreditar que aquilo que a gente está plantando uma hora vai voltar para nós, né? Eu já vi muitas pessoas que trabalhavam para a CLT, que realmente faziam um trabalho para uma empresa, mas depois abriram a sua empresa e, e ali rolou uma parceria de fazer um contrato deles pagarem por fora para a pessoa continuar fazendo o serviço que ela fazia, né? Então, quando a gente acredita, quando a gente cria bons relacionamentos, quando a gente constrói uma dinâmica saudável entre as pessoas, não tem por que as portas se fecharem, né? Não tem por que não tem por que um ciclo se fechar por completo, digamos assim, por um rompimento agressivo e tudo mais, né? Então é a gente confiar que a gente entregando o nosso 10 de ouros, né? A gente fazendo essas parcerias e tendo essas construções não só materiais, mas de relacionamentos e tudo mais, no a longo prazo vocês vão colher isso de uma outra forma, né? Então é como eu falei, né? Se vocês estão no CLT, se entreguem, usem a criatividade de vocês, né? Ajudem aquele ecossistema a resolverem o problema de vocês, né? Deixem com que essa espontaneidade ela flua de uma forma melhor, né? Que vocês caminhem, realmente confiem que vocês vão ter energia, vão ter disposição para tanto nutrir esse trabalho que vocês estão, mas também para desenvolver o projeto que vocês têm, né? Muitas vezes a gente acha que, não vou entregar toda a minha ideia para essa pessoa porque, que nem eu falei, eu vou ficar sem ideia, né? Mas não, a criação, ela é infinito, né? O universo está sempre se expandindo, né? E nós também somos um mar de ideias, né? Somos cada gota, né? Se a gente for separar o mar por gotas, cada gota contém uma informação do mar, né? E nós somos isso, né? A gente tem não sei quantos trilhões, bilhões de células e cada uma contém a sua criação, a sua criatividade, né? Então confiem que vocês vão ter recursos para construírem também as coisas que vocês querem, né? Se muitas vezes essa é a vontade, né? Principalmente eu vejo isso.
esse movimento no mundo, né? As pessoas trabalhando para uma empresa, mas muitas querendo desenvolver o seu negócio, né? Então confiem, façam construções legais, né? Façam parcerias que se perpetuem, né? Sabe quando a gente constrói um movimento, ou muitas vezes vai comprar numa feira sempre, a gente acaba criando um relacionamento com as pessoas, e aí cria-se amizades quando vê a pessoa está consumindo também no trabalho que tu tem, e vira esse ecossistema de pessoas que acreditam no mesmo propósito se consumindo ali por criar essa comunidade. Então acreditem nisso, né? Acreditem que as construções, elas são a longo prazo, elas se perpetuam durante a vida de vocês, né? Porque a luz, ela vai estar mostrando isso. Vai estar mostrando que o resultado que vocês têm, ele vai ser um resultado sólido, ele vai ser um resultado muito bom, né? Mas ela também vai estar iluminando aonde que essa espontaneidade está na sombra, que é onde esses medos, essas inseguranças ele se manifesta. Beleza? Eu só vou tirar uma carta para a vitória, né? Qual o nível de consciência vai ser para a vitória de vocês, trazendo esse equilíbrio aqui para o trabalho de vocês. Dignidade, nível de consciência da dignidade. As cartas que saíram para a vitória de vocês, que é a dignidade e a justiça, né? Realmente é uma vitória a gente viver a vida que a gente idealiza, né? É digno, né? A gente trabalhar com o que a gente quer. Então, são cartas que dizem isso, né? Hajam com boa fé, hajam sempre buscando a ética de vocês, a moral que vocês têm, aquilo que vocês querem construir na vida de vocês, de valores espirituais, de valores que se perpetuam, né? Então, o nível de consciência da dignidade fala isso, que a vitória de vocês vai ser vocês vivendo uma vida digna, né? Trabalhando com o que vocês gostam, trazendo toda essa criatividade, né? Desenvolvendo um trabalho legal, né? Realmente colhendo a justa medida, né? Realmente colhendo o necessário para que vocês tenham tempo para viver a vida que vocês querem, né? Então são cartas incríveis, né? Que demonstra realmente a importância da gente ser fiel uh, a valores espirituais, né? A virtudes também, a gente trabalhar com nossos talentos, a gente realmente fazer com que um sistema, né, vibrando nessa energia de ética, vibrando nessa comunidade, ele é algo digno de se viver. Então, assim, foquem nisso, foquem nessa energia, né, de realmente fazer parcerias que o discernimento de vocês achem justo, né, muitas vezes fazerem contratos justos, serem justos na entrega do trabalho de vocês, né, então toda vez que a gente equilibra essa balança da justiça, onde a gente entrega aquilo que sai genuinamente de nós, a gente vai colher de volta e a gente vai trazer essa energia da justiça para nossa vivência. Vamos ver para o lado da saúde emocional. De emocional, gente, saiu a fraternidade na sombra, né? Saiu a fraternidade na sombra. Esse nível de consciência fala sobre a gente buscar se relacionar de uma forma mais harmoniosa com o próximo, se relacionar de uma forma mais amorosa com nós mesmos, né? Realmente identificar quais ambientes têm trazido para vocês essa sensação de estarem se sentindo nutridos, de estar se sentindo com irmãos, né? Então, o nível de consciência da fraternidade quando está na sombra, ele fala sobre essa dificuldade de encontrar esses ciclos e fazer com que
a gente nutra o nosso emocional dessa forma, né? Então, é como se vocês prestassem atenção no tipo de relação que vocês estão tendo, né? Que tipo de amigo vocês estão sendo, né? Vocês estão sendo pessoas que convidam as pessoas para que tipo de rolê, né? Sabe aqueles amigos que só nos convidam para fazer caos e trevas, né? Como se vocês estivessem com dificuldade de se relacionar assim com as pessoas, sabe? Quando o nível de consciência da fraternidade está na sombra, é como se a gente não conseguisse olhar esse lado mais fraterno da vida, né? Como se a gente estivesse muitas vezes competindo com as pessoas, como se a gente estivesse disputando, sempre entrando em picuinhas, fofocas. Então, isso aqui pro lado emocional pede essa revisão, né? Vocês, com essas amizades que vocês já têm, né? Que tipo de sentimento vocês cultivam entre si, sabe? Muitas vezes a gente passa pano só porque a pessoa é minha amiga, né? Então, pede para que vocês revisem a forma como que vocês estão agindo, né? Como que vocês estão agindo na vida. Porque saiu o nível de consciência da assiduidade aqui também. Né? Ó, saiu a sacerdotisa aqui para complementar essa fraternidade, né? Então é uma carta bem feminina que fala sobre as parcerias, né? Fala sobre a forma como a gente lida com o nosso lado emocional, né? A carta da fraternidade, como eu falei, fala sobre esse olhar com esse olhar na vida mais fraterno mesmo, assim, sabe? Por exemplo, quando a gente tem um emocional equilibrado, quando a gente tem um emocional maduro, quando a gente tem um desenvolvimento e um amadurecimento no lado emocional, a gente acaba sendo mais maduro em relação às ações e reações que a gente tem, né? Então, aqui demonstra como se vocês estivessem passando por um momento onde vocês não tivessem, sabe, o pavio curto, assim, como se vocês estivessem com um pavio curto e qualquer situação que vocês se envolvem, vocês não agem com essa fraternidade, né? Como se vocês tivessem a dificuldade de olhar para o outro e pensar, mas essa pessoa, ela é o meu irmão, né? Ela em essência, né? Todos somos espíritos e todos somos filhos de Deus, né? Então, se a gente tiver esse olhar fraterno, a gente vai pensar 2 vezes, 10 vezes antes de agredir verbalmente uma pessoa, antes de deferir palavras não amorosas, né? Então o oráculo ele fala como se vocês estejam passando por um momento de sofrimento e uma dificuldade de ampliarem a percepção sobre o outro, né? E isso faz com que vocês não ajam com um acolhimento, né? Quando uma pessoa fala para vocês que estão passando por uma dificuldade, é como se vocês diminuíssem o sofrimento dela, é como se vocês não tivessem tendo essa capacidade de acolher o outro, né? E muitas vezes a gente não acolhe o outro porque também a gente está passando por um sofrimento, né? Então vocês precisam buscar por nutrirem o lado feminino de vocês, né? Viverem uma vida sempre buscando fazer 2 perguntas, né? Que é o nível de consciência que caiu no meio, que é a assiduidade, e o nível de consciência da dignidade saiu no movimento. Eu quero viver a minha vida desse jeito, eu quero agir, eu quero ser esse ser humano e agir com as pessoas desse jeito, né? Quando essas situações que se defrontam com o emocional muitas vezes machucado por ter passado por muito sofrimento. E a outra pergunta é digno eu viver a minha vida toda assim? Sabe quando a gente se torna muitas vezes um amigo onde as pessoas não nos procuram quando elas estão passando por um período difícil, porque a gente não sabe acolher, porque a gente não sabe ser fraterno,
né? Quando a gente não tem realmente a capacidade de nutrir o outro, né? Essas cartas elas falam isso, né? Quando a gente não consegue fazer isso é porque a gente também não cria um ambiente onde a gente se acolhe, onde a gente também procura o outro para dar uma desabafada, né? Onde a gente não procura terapia, onde a gente não procura ferramentas que nos auxiliem a lidar melhor com as nossas emoções, né? Então o oráculo ele pede para que no lado emocional de vocês façam essa revisão se vocês estão realmente criando a vida que vocês querem, né? Vocês realmente acreditam que a forma que vocês tenham que lidar com as coisas é assim, né? Por que vocês estão sendo assíduos dessa forma? Por que quando aparecem essas situações vocês estão agindo dessa forma, né? E realmente, em todo o movimento que vocês fizerem, busquem um nível de consciência da dignidade, né? Realmente é digno eu agir assim com essa pessoa, né? É digno eu agir assim comigo mesmo, né? Porque o mal que a gente faz não fala sobre o outro, fala sobre nós mesmos, né? Fala sobre a nossa dificuldade de ser amorosos, né? Então, então aqui o conselho para que vocês lidem melhor com o lado emocional de vocês é busquem viver uma vida mais alinhada com aquilo que vocês querem, né? Busquem viver uma vida mais digna com aquilo que vocês querem, para que vocês comecem a ampliar a percepção de vocês de que o outro também é um reflexo daquilo que nós estamos passando, né? Muitas vezes a gente se depara com uma pessoa sofrendo e não reflete o quanto que nós também estamos sofrendo com aquilo, né? Às vezes a gente não tem uma paciência, não tem uma compaixão, não tem uma misericórdia para agir de uma forma mais gentil com o outro, porque muitas vezes a gente não é misericordioso com nós mesmos, né? A gente nos pune, a gente agora para me punir eu não vou tomar água, tô cansado, não vou ir na academia, eu não vou fazer o trabalho que eu quero, eu não vou agir de uma forma amorosa. Por quê? Porque os outros não agem assim comigo, por que eu vou agir? Né? Então a pergunta que fica é essa, né? Vocês acreditam que realmente essa é a forma como que vocês querem agir? Né? Se a gente fosse fazer uma projeção para quando vocês tiverem 80 anos, é assim que vocês querem se ver? Né? Olhando para trás, vocês viveram uma vida digna? Né? Não perdoando a si e nem ao outro, não sendo amorosos com vocês e nem com o outro. Então, assim, cuidem do emocional de vocês, estejam em ambientes que nutram o lado emocional de vocês para que vocês se carreguem de sentimentos bons, de emoções boas, para que vocês consigam, quando forem se deparar com umas situações onde vocês não estão conseguindo serem fraternos e não estão conseguindo buscar essa nutrição interna para entregar para o outro, vocês muitas vezes se perguntem, né? É digno eu agir assim com essa pessoa? Né? Então acho que eu já consegui deixar bem claro aqui a mensagem que eu queria passar para vocês pro lado emocional, né? Tá bom, gente? Então busquem isso. Deixa eu tirar mais duas cartas aqui. Ó, saiu mais uma de copas. Aqui é o cavaleiro de copas para a assiduidade de vocês, né? E aqui é 5 de espadas, né? Às vezes essa dificuldade de viver de agir com dignidade é porque precisa estabelecer uma razão maior do que a imaturidade emocional, tá? Muitas vezes, para alcançar também esse nível de dignidade, precisa ter pensamentos e crenças muito bem estabelecidas sobre como que vocês querem agir, né? Para que quando vocês sentirem muitas vezes uma emoção que vocês não têm consciência do que é, vocês não projetarem uma frustração, não projetarem uma, uma ideia torta sobre aquilo que o outro está se apresentando também, né? Então estabeleçam também pensamentos positivos, estabeleçam pensamentos dignos da forma como que vocês precisam agir, né? Principalmente o pessoal de fogo, né? Que tem uma, né? O fogo tempera a água, né? Muitas vezes, né? Então
Às vezes é muito difícil as pessoas saberem lidar com o lado emocional delas, porque o fogo ele tende a secar as águas, né? Então quando a gente tem muita raiva, quando a gente tem muita impulsividade, quando a gente age num ódio muitas vezes, né? A gente realmente acaba não ligando para as nossas emoções e só sendo agressivos, né? Realmente deixando de lado a fraternidade, né? De compreender por que a pessoa está agindo daquele jeito, né? Buscar as águas para se acalmarem, né? Buscarem o ar também, né? Nível de consciência da dignidade. E aqui veio os 5 de espadas, né? Muitas vezes uma dificuldade de buscar estabelecer uma compreensão, dificuldade de estabelecer um pensamento mais razoável perante a ação do outro, né, faz com que a gente não escute também o que as nossas águas internas elas estão dizendo, né? E o fogo, muitas vezes, se ele é muito forte, ele seca essas águas, né? Então faz com que a gente realmente não crie essa empatia, não crie esse movimento mais fraterno, né? Então é como se vocês precisassem realmente buscarem, né, estabelecer bons pensamentos, uma boa razão para que quando vocês agem, quando vocês forem agir, vocês agirem de uma forma mais digna com a vida que vocês querem viver, né? Não projetando uma raiva e uma mágoa em cima do outro, né? Então, para esse mês, eu acredito que seja isso, pessoal de agosto e a galera que é do signo de Leão, né? Esse foi um vídeo, um oráculo mensal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar uma curtida, de deixar um comentário. Isso sempre ajuda o canal a crescer, sempre ajuda o canal a chegar nas pessoas certas, né? Que esse é o nosso objetivo, contribuir para as pessoas que acreditam nesse trabalho, que acreditam nessa vivência, que sabem da importância de um oráculo, né? Quando a gente busca um oráculo, a gente busca esclarecer algumas dúvidas, ter um direcionamento, ter mais clareza da forma como que a gente age, da forma como a gente possa vir a agir, né? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal da Mag e a gente se encontra no próximo vídeo.